Pedrão, falando aí do calendário, uma outra polêmica recente do futebol brasileiro é sobre gramado sintético. Em fevereiro, vários jogadores protestaram contra gramado sintético, né? Entre eles, Lucas Moura, o Neymar, Felipe Coutinho, Alan Patrick, Gabigol, Thiago Silva, assim, só um jogador renomado. Criticou o gramado sintético, né? Falando que causa muita lesão. Até teve um jogo Palmeiras e São Paulo no Allianz, na fase de grupos do Campeonato Paulista, que o Lucas não jogou, o Lucas foi reserva. E ele falou, cara, fiquei com medo de me machucar. Então, gerou toda essa polêmica. E a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que tem gramado sintético, deu uma resposta bem dura ali para os jogadores, né? Então ela falou basicamente que são atletas que já deveriam ter parado de jogar, ao invés de ficar reclamando do gramado, e ela terminou falando, pô, se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para o Brasil, né? Antes de entrar na questão gramado mesmo, Pedrão, o que você achou dessa declaração da Leila de se o gramado é bom, ótimo, vocês fiquem Uhum. lá, não venham pra cá? Porque, pô, estamos falando de Neymar, Lucas Moura, Thiago Silva, Felipe Coutinho, Alan Patrick, Gabigol, Memphis Depay, muitos jogadores de nome que, claro que com todos esses craques, você melhora o produto do futebol brasileiro. Uhum. Com Aí certeza. a Leila fala, então fiquem na Europa. Isso desvaloriza até o nosso próprio futebol, né? Claro. Não, cara, e acho que separando em duas partes aí, né? Acho que primeiro, em relação à declaração da Leila, eu, né, sempre elogio ela aqui. Acho que ela é realmente uma das grandes gestoras aí do futebol brasileiro, né? Muito importante tudo que ela fez no futebol e faz no Palmeiras hoje. Dessa vez eu vou discordar dela. Eu acho que, né, invariavelmente, ter esses caras aqui é ótimo. E acho que eles colocaram o dedo na ferida, que é a segunda parte da minha resposta, na minha opinião. É legítimo o que eles falaram, mas acho que eles começaram pelo ponto errado. Eles tinham que ter começado pelo calendário, na minha opinião. Uhum. Porque são eles que... E tudo bem que são caras muito bem remunerados, ganham muito dinheiro, uma coisa está conectada à outra, né? Você tem que jogar muito porque as operações de futebol estão ficando mais caras, você tem que ter campeonato, tem que ter mais jogo, então o cara tem que jogar mais. É um ciclo que... nesse caso, é um ciclo vicioso, né? Não um ciclo virtuoso. Uhum. Então, quanto mais dinheiro gera, mais jogo tem que ter e o calendário fica desse jeito que ele tá. Então eu entendo que se fosse para protestar sobre alguma coisa, talvez fizesse sentido fazer os dois protestos juntos, né? Assim, cara, o calendário, como o Felipe Luiz, que é um cara fora da curva, muito bem explicou, não vou conseguir explicar tão bem quanto ele, mas, cara, na verdade você tem um problema de calendário. O problema do calendário faz com que muitos clubes optem por um gramado sintético, que é um gramado mais fácil de você manter. Claro que no caso do Allianz Parque ainda entra a questão de ser uma arena multiuso, que recebe muitos shows, então isso também facilita a manutenção do gramado após os shows. Mas o calendário começou a criar esse tipo de necessidade de ter o gramado sintético. Olhando lá para fora, e esse não é um problema que só o Brasil tem, né, isso já é amplamente discutido na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, falando dos Estados Unidos antes, na NFL, né, no futebol americano, tem um racha muito grande entre atletas e franquias em relação a isso. É uma discussão bem quente entre a Associação dos Atletas, que é muito forte, com os times, porque boa parte dos times, não vou lembrar quantos agora, tem grama 100% sintética nos seus estádios, e comprovadamente ela gera muito mais lesão do que a grama natural. Então, da mesma forma que o Lucas, já aconteceu na NFL de alguns jogadores não quererem jogar em grama sintética com medo de lesão, principalmente a lesão de calcanhar de Aquiles, né, de rompimento de Aquiles, que... tendão de Aquiles, não calcanhar de Aquiles, perdão. Que é uma lesão super séria e ela acontece em grandes números na NFL em gramados sintéticos. Então, esse problema existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe na Europa. Na Europa você tem país que já baniu o gramado sintético, né? O exemplo mais recente aí da Holanda, que a Holanda e Bélgica, se eu não me engano, fizeram esse banimento em 2023 e deram 2 anos para os clubes se adaptarem a isso. Então, na próxima temporada, isso na Holanda eu tenho certeza, na Holanda vai ser obrigatório o gramado natural, ou híbrido, então você não pode mais ter o sintético puramente falando. Se a gente olhar para outras ligas, né, você tinha preparado a colinha pra gente aqui, né, na Premier League você tem grama natural ou híbrida, na Bundesliga você tem grama natural ou híbrida, na La Liga na Espanha não tem restrição, mas todos os clubes usam grama natural ou híbrida. Então o mundo está indo numa direção. O Brasil, por enquanto, assim como é com o calendário, assim como é com a arbitragem, está fazendo as coisas do jeito dele, que se não mudarem, acho que, né, tende a piorar. Então, assim, eu acho que a declaração da Leila não foi correta, na minha opinião. Ela tem direito à opinião dela, claro. Mas eu adoro ter esses caras aqui. Então, acho que a gente tem que conseguir melhorar o produto para que eles estejam
satisfeitos com o trabalho deles e que tudo seja sustentável, né? O gramado seja sustentável em termos de manutenção, o calendário seja sustentável, financeiramente todo mundo consiga se manter. Então, eu só acho que eles começaram pela parte errada essa discussão. Eu teria começado pelo calendário para chegar na grama sintética, como o Felipe Luiz bem colocou. É muito inteligente, Felipe Luiz. E só ainda do gramado, olhando para os outros lugares do mundo, né? O Pedrão falou de alguns, mas, por exemplo, até lugares que não tem restrição, que os clubes podem sim adotar o gramado sintético, eles optam por não. Por exemplo, na Série A, lá na Itália, não tem restrição, mas entre a primeira e a segunda divisão só tem um time com gramado sintético, que é o Cesena, estádio Dino Manuzzi. Cesena. Pedrão, o cara já esteve lá, né? Eu falei do jeito português. Cesena, do estádio Dino Manuzzi. Então, na La Liga também não tem restrição, mas os clubes ou usam grama natural ou híbrida. Na Champions não tem restrição, só que a final obrigatoriamente é em algum estádio que tenha grama natural, né? Então, já mostra aí um pouco, como o Pedro falou, né? Todo mundo indo para uma direção e o Brasil indo para outra. Não concordei também com o que a Leila falou, mas deixei uma frase dela aqui pro final, que eu sabia que esse assunto ia vir à tona. Não concordei, mas com essa frase, aí eu vou ter que concordar. Abre aspas para Leila. Melhor jogar em gramado sintético de primeira linha do que em naturais esburacados. Também não adianta a gente exigir no Brasil, só pode ter gramado natural ou híbrido, não pode ter sintético. E a gente vê alguns gramados no Brasil assim que dá até medo, né? Então é mais uma coisa que o futebol brasileiro tem que combater. Total, e volta no calendário, né? Por que tem gramado natural esburacado? Porque não só por conta do calendário, né? Podem ter times que não fazem o investimento devido para manutenção do calendário, do gramado, enfim, mas a declaração dela, pela lógica, faz sentido, né? Você deveria, ao invés de ficar jogando em campo ruim, ter um campo sintético bom que te entrega uma possibilidade de desenvolver o jogo de uma forma melhor. Mas, usando o que o Alex Miller falou pra gente aqui da última vez, um problema não tem que anular o outro, né? Igual a história dos 2 cartões vermelhos lá do Gil. Na saída do jogo contra o Corinthians, né? Então, o fato do gramado sintético, na minha opinião, não estar correto, não anula o fato de que você deveria resolver a questão do calendário para evitar que você tenha que ter gramado sintético, né? As duas coisas andam juntas. Vai tudo junto ali. E eu peguei alguns lugares onde os gramados sintéticos são mais comuns, né? Onde são esses lugares? Onde a temperatura o clima, né, é muito extremo, seja para o calor ou para o frio. Então, na Rússia, na Ucrânia, né, lugares muito frios ou lugares muito quentes, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, lá tem muita grama artificial pela possibilidade de manutenção mais fácil, né? Igual o Pedrão falou aqui, até do Allianz, que é uma arena multiuso e tudo mais. Então, como o clima do Brasil não exige, né, não tem nenhum acho que o nosso frio clima extremo, ainda não tá igual a esses países. ainda não, né? Esperamos que não fique também. Dá pra ter, né? Então, mais uma coisa aí que a gente tem que melhorar. E esses 2 pontos que a gente falou, Pedrão, são 2 pontos que a gente espera muito que, igual o Sica falou aqui, que teremos aí, se tudo correr bem, uma liga unificada no Brasil, para cuidar do futebol brasileiro, não só dos direitos de transmissão. A liga não vai olhar só pro dinheiro, quanto o meu clube vai receber, se ele for para Libra ou para LFO. O calendário, o gramado, e é também um outro ponto que a gente vai falar agora, que é a arbitragem.